Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. O programa Mais Cidadania está no ar. Esse programa foi criado para levar até vocês pautas que afetam diretamente a vida da população sul-mato-grossense. É uma parceria entre a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania com a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. E a nossa convidada desta edição é a Subsecretária de Estado de Políticas Públicas para as Pessoas com Deficiência, Thelma Nantes de Matos. A Thelma destaca-se pelo seu belo desempenho no ativismo, na melhoria da condição de vida de pessoas com deficiência. Thelma, muito obrigada pela sua presença conosco aqui. Eu que agradeço o convite, estar aqui na TV Assembleia é uma grande alegria. Estamos aqui, cidadania e pessoas com deficiência no espaço onde ela quiser. Muitas pessoas elas acabam não sabendo a história de vida da Thelma, né? Mas tudo começou aos 5 anos de idade, né, Thelma? Sim, eu nasci com uma mácula na retina, sou de Nova Andradina, interior do estado de Mato Grosso do Sul, e a família observou essa realidade, principalmente quando no período escolar. Daí eu senti que me fazia falta enxergar do jeito que é para ser. Para mim era tudo normal, mas foi acontecendo lentamente a perda da visão. Tive uma degeneração macular juvenil e perdi toda a visão. No interior, enfrentando todas as barreiras atitudinais, né, na escola, e enfim, todas as dificuldades, e com superação, né, trabalhei na empresa da família, no comércio, mesmo com baixa visão. Estudei até o ensino médio, e quando completei na minha idade juvenil, eu perdi toda a visão. E foi quando, incentivado por familiares, eu vim para Campo Grande buscar um recurso, como diziam. Lá atrás, né? Fui para o centro de reabilitação, que é o Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos, aprender a conviver com a deficiência, né? A gente precisa aprender a conviver com a deficiência. E eu aprendi com muita facilidade isso, porque eu cresci com muito medo de ficar cega. E quando cheguei à cegueira total, eu já estava bastante forte, bastante empoderada com informação, com o processo de atendimento especializado. Por isso que eu sempre digo, quando há políticas públicas, quando há atendimento, a deficiência fica leve para a gente, quanto pessoa, para a família, para a sociedade, para o poder público. Isso que aconteceu. E daí foi nessa vereda do trabalho, da educação, luta pela garantia dos direitos das pessoas com deficiência, nos conselhos, dentro do próprio Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos, nas organizações em âmbito estadual, regional e nacional, incentivando que as pessoas fossem cada dia mais fortes, mesmo com a deficiência. Trabalhei dentro do Instituto para Cegos por 16 anos, mas ao mesmo tempo eu trabalhei na UNAES. O primeiro concurso que eu passei no estado, trabalhei no Centro de Apoio Pedagógico, e eu falo que o emprego, a renda, a autonomia, a independência minimiza as dificuldades da deficiência. E foi essa minha caminhada, e hoje estou aí na Subsecretaria de Políticas Públicas, trabalhando no estado e mostrando que tudo é possível para as pessoas com deficiência. E as políticas públicas precisam acontecer, e são estratégias que a gente tem que ir definindo na nossa caminhada e nos nossos trabalhos. Thelma, e com toda essa tua trajetória, você é uma referência, né, para as outras pessoas com deficiência e até mesmo para as próprias famílias, né? É uma responsabilidade muito grande ser referência. Eu acredito que todas as pessoas com deficiência, eu sempre falo que nós precisamos viver a vida, não podemos viver a deficiência, e é isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça, que nós podemos mesmo com a deficiência. E a família, quando a família acolhe, orienta, a sociedade toda acolhe e orienta, né? É o que mais importa. Então, talvez ser referência, talvez esse nosso discurso de fortalecimento para a inclusão, de reivindicação da acessibilidade, que nós precisamos de estar em todos os espaços, ocupar os nossos
lugares de fala. Isso talvez é um grito de referência que a gente traz no nosso discurso, no nosso dia a dia, na nossa prática. E é uma caminhada. A gente sabe que ser pessoa com deficiência não é fácil. Que o universo de seres humanos ali, a maioria são pessoas que acham que não tem nenhuma deficiência. Sim. Mas se você observar os dados do IBGE, se você observar a realidade, você vai ver que a maioria tem uma dificuldade de locomoção. E por isso que temos que ter acessibilidade. Para nós, pessoas com deficiência, e para todas as pessoas. É muito bom para nós e é excelente para os demais. Na web, nós reivindicamos o acesso à informação, à comunicação na web. Então, ali é o espaço que as pessoas com deficiência muitas vezes têm acesso aos shows, né? Por exemplo, no entretenimento, no lazer. Precisamos do intérprete de Libras para estar passando essa informação para as pessoas surdas, ou com deficiência auditiva, audiodescrição para as pessoas com deficiência visual, a questão do espaço acessível, arquitetonicamente confortável, garantindo o direito de ir e vir de todas as pessoas com deficiência, e para as demais pessoas, pessoa idosa, criança e demais pessoas vai ficar. Por isso que eu sempre falo que nós precisamos pensar nesse desenho universal, na cidade acessível, no estado acessível, em desenvolver programas, serviços para esse público gigante que está aí, ávido para viver a vida. Thelma, e hoje em dia a gente pode falar que as famílias estão mais preparadas e até mesmo a própria sociedade para lidar com as deficiências? Então, nós vivemos um momento de sobrevida das pessoas que muitas vezes poderiam não sobreviver com um tipo de deficiência. O trânsito, muitas pessoas ficam com deficiência devido a acidentes no trânsito. A questão genética também, o índice de sobrevida, a medicina evoluiu, então há muitas pessoas com deficiência. A deficiência na vida da pessoa, ela é pesada quando a família não tem aquelas condições emocionais, a condição financeira, não temos política pública para atender, a educação não é especializada na perspectiva da educação inclusiva, não há o processo de reabilitação onde ensina a conviver com a deficiência ou disponibiliza recursos ópticos, cadeira de roda, órtese e prótese. Então, assim, o estado de Mato Grosso do Sul e todo o Brasil, nós precisamos fortalecer as políticas públicas de saúde, educação, assistência social, o paradesporto, né? Acabamos de viver momentos fantásticos aí na Paralimpíada, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, a paracanoagem. Quantos destaques de Mato Grosso do Sul estão... Então, as pessoas com deficiência precisam de ser apoiadas dentro das suas possibilidades. É o mundo do trabalho? É o mundo do trabalho. Então, quando a sociedade começa a olhar para a pessoa e não para a deficiência, tudo vai se transformar, então tudo fica mais leve. Mas no momento que nós vivemos, muitas vezes, é aquele capacitismo que podemos falar, o capacitismo. Isso que eu ia te perguntar, o que é esse capacitismo, Thelma? É não acreditar no potencial da pessoa com deficiência, ou olhar só o lado negativo, ou usar frases pejorativas para as pessoas com deficiência. Então, algumas atitudes que fortalecem o estigma de minimizar a pessoa por ser pessoa com deficiência. Tudo isso é capacitismo. Nós temos que ter muito cuidado, que o preconceito é uma coisa, o capacitismo é outra e a discriminação é outra. Eu fico preocupada do capacitismo, que muitas vezes a pessoa vai discriminar e falar, não, é capacitismo. Mas o capacitismo, por exemplo, eu sou subsecretária de políticas públicas para as pessoas com deficiência. Sim. Eu lido com o computador, com o telefone, eu desenvolvo, eu escrevo. A pessoa fala, mas não é ela que faz. Será que ela faz? Ou uma pessoa que faz um prato na cozinha lá, uma mulher que é cega ou que utiliza cadeira de rodas. Então, não acreditar que a pessoa com deficiência pode tudo. Depende das condições de acessibilidade, de motivação, de incentivo, de mostrar que é possível. Então, por isso que nós precisamos transformar
esse momento que nós vivemos, né, que é um momento que nós temos uma convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência desde 2008, já vai para 15 anos, uma lei brasileira de inclusão desde 2015, e nós temos legislações, mas bastava uma linha lá na nossa Constituição Nacional, que toda pessoa tem o direito de estar onde quiser estar. Então já bastava para a gente ter as condições plenas, mas nós somos ricos de tratados internacionais, nacional, e o que nós precisamos é despertar e fortalecer as pessoas com deficiência, porque muitas vezes as pessoas também precisam acreditar nelas. Que elas são capazes. Que elas são capazes, que é possível, que há um mundo do trabalho que vai acolher, né? A família também tem que ter essa certeza, porque quando as pessoas com deficiência, eu já disse isso, e a família tem essa certeza, a sociedade vai se transformando. Aí vai tudo se transformando. As barreiras atitudinais vão sendo eliminadas. Nós até vivenciamos agora uma atitude da banda Coldplay, não sei se você viu, com um menino que tem autismo. E ele começou a falar através da música. Começou a interagir com outras pessoas. Como se fosse aquela válvula de escape social dele, foi a música. E Thelma, ele aprendeu a falar inglês sozinho, ouvindo músicas do Coldplay. Aí o pai disse assim, o meu filho conseguiu conversar com o Chris Martin sem nunca ter entrado numa sala para aprender a falar inglês. Então, assim, porque você não foca nas habilidades, no né? potencial. No potencial dessa pessoa. É isso que acontece. Porque a pessoa é cega, ela não pode? Pode. Ela aprende. Tem pessoas assim que são fantásticas na área da tecnologia, de programação, de instrumento, de gestão, né? Fala assim, as coisas. Tem um ministro da Inglaterra que foi ministro da Educação e é uma pessoa cega. Então, assim, nós podemos ocupar todos os espaços. Só que nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos de que acreditem nas pessoas com deficiência. E é isso que a nossa subsecretaria vem realizar. Nós estamos mobilizando a sociedade, os municípios, né, para que olhe para a pessoa com deficiência como um cidadão, que as políticas públicas aconteçam. Então, é uma das, né, a missão da nossa subsecretaria é justamente promover a acessibilidade e a inclusão das pessoas com deficiência. Então, são ações que a gente vai fazer junto com os municípios, junto com os demais órgãos, sempre fortalecendo e sempre trazendo o acreditar que quando acontecem as políticas públicas, a deficiência fica muito mais leve para a pessoa, para a família. Por quê? Por que esse menino teve a interação com a banda lá, com o vocalista? Porque não teve nenhuma barreira atitudinal. Ele começou a viver aquele momento, aprendeu e olharam para as possibilidades dele. Que muitas vezes nem a família estava olhando para a possibilidade dele. E cada um tem um jeitinho de ser, né? Os autistas, cada vez mais pessoas autistas. Nós precisamos tratar das crianças autistas pequenininho, acreditar neles, para que quando ele chega na adolescência, quando ele chega na idade de jovem, eles já estão fortalecidos, né? Então, assim que a gente precisa trabalhar, né? É a saúde, é a educação, é o desporto, é a cultura. E a gente mostra que eliminando essas barreiras atitudinais, os espaços vão ficando mais inclusivos, acessíveis. E daí nosso governo é um governo tecnológico, inclusivo. Exatamente isso que eu ia até te falar, que no plano de governo, né, na proposta de trabalho do governador Eduardo Riedel, está um MS mais acessível. Exatamente. Que é até um projeto que você trouxe para a secretaria na gestão passada. Exato. Que é conhecer os municípios sul-mato-grossenses nas especificidades locais das pessoas com deficiência, né, Thelma? Para poder construir a partir daí a cidadania e as políticas públicas que você tanto fala, né? Fazendo com que esses municípios, eles se sensibilizem também, que tenham empatia. Eu acho que é essa a palavra, ter empatia com o próximo, não é? E conhecer a realidade, porque a pessoa precisa, todo cidadão quer ter garantido sua cidadania. Então, a nossa proposta do nosso MS Acessível
era conversar com os prefeitos, com os gestores, com os vereadores, com as pessoas com deficiência, com os familiares nas cidades. O que está acontecendo? E por que não há? Teve prefeito que falou, olha, ninguém me falou que precisava de acessibilidade, que no projeto estava no papel, mas não está na prática. Então, assim, esses olhares nós precisamos mudar, né? Nós precisamos mudar. E uma das ações agora vai ser um diagnóstico que nós vamos realizar, que vai ver quais os serviços que as cidades oferecem para as pessoas com deficiência e quantas pessoas são atendidas. E futuramente a gente também quer realizar o cadastro das pessoas com deficiência dentro do estado de Mato Grosso do Sul, onde estão essas pessoas e por que elas não estão sendo atendidas em nenhum dos espaços. Fortalecimento da rede de atenção das pessoas com deficiência dentro da saúde, fortalecimento da educação, da perspectiva da educação inclusiva, fortalecer o acesso às tecnologias, à informação. É uma caminhada que não vai ser tão rápido como a gente pensa, né? Mas a gente vai alinhando acordos, né? Por exemplo, nós estamos aí com um projeto fantástico de turismo acessível, do esporte radical e de aventura. Então, são momentos que a gente vai proporcionando para as pessoas com deficiência, que muitas vezes já estão ocupando os espaços, que as outras pessoas que muitas vezes estão fora desse mundo de inclusão, começam a verificar, eu também posso. Se a pessoa com deficiência pode fazer o rapel, eu também posso. Se pode andar de ser campeão da paracanoagem, eu também posso. Eu ia te falar, porque a gente viu quebras de barreiras, né, com a etapa brasileira de paracanoagem aqui. E também, Thelma, vou te ser bem sincera, dos comentários, né, neste evento específico, nossa, eu reclamo tanto, e a pessoa, né, tipo, eu não faço uma caminhada, eu não faço um exercício, porque sempre tem um porquê. E ali a prática de esportes, a pessoa, o cadeirante, né? E o porquê que eles estão ocupando esses espaços? Porque ali ele tem superação. Isso, aquele exatamente. cidadão, naquele espaço, ele tem superação. Ele é reconhecido como um cidadão, ele exerce a sua cidadania. Então, hoje nós temos o Yaldsen aí, que foi campeão, tem o Fernando Rufino, que foi campeão da canoagem na Paralimpíada. Nós temos o grupo de judocas cegos, que é destaque na América Latina. E muito pouco se comenta sobre isso. Então, nós precisamos dar visibilidade. Também uma das nossas propostas, dar visibilidade. Por exemplo, no dia 25 de março de 2023, acontece um passeio ciclístico de mulheres com deficiência visual. Então, vamos estar lá no Parque das Nações Indígenas, circulando com um passeio de ciclismo. E daí? Nos campeonatos, aí, nos circuitos de ciclismo do estado, tem várias pessoas com deficiência participando, que muitas vezes não enfatiza a deficiência, mas enfatiza a vida, enfatiza a vontade, enfatiza... Então, a gente precisa tornar leve essa inclusão, leve essa questão de ser pessoa com deficiência. Thelma, isso é cidadania. E aproveitando, né, quando a gente fala do protagonismo da mulher, né, no mês de março, a gente fala muito sobre isso, da dificuldade em você ser mulher e estar em espaços já de poder e de decisão. E eu gostaria que você me falasse um pouquinho, Thelma, como é para você que se enfrentando essas três barreiras, mulher, num cargo de poder e de decisão, e ainda tem que enfrentar no dia a dia os obstáculos que, querendo ou não, a deficiência visual, ela acaba trazendo para ti também. Eu acredito que todas as mulheres, assim como eu, enfrentam diversos desafios, né? Hoje, quando a gente ocupa um espaço, né, um cargo de confiança de um governo, e tem o dever de realizar um trabalho, de buscar que as políticas públicas aconteçam, para mim é o maior desafio. Ser mulher, ser filha, ser tia. Sim. Eu não tenho filho, optei por ser solteirona. Mas assim, no momento é que geneticamente eu teria filhos com a mesma deficiência. Eu não achei no direito de que o meu filho também tivesse a mesma deficiência que eu. Talvez hoje você pensaria diferente, né? Mas
Muitas e muitas mulheres com deficiência são mães, são esposas, fazem seus serviços domésticos, trabalham fora, né, no dia a dia, estudam, e nós temos jornadas tão semelhantes como as demais. E muitas vezes, não, nós temos jornadas triplas, assim como as demais mulheres. Então, assim, ser mulher com deficiência, muitas vezes o que mais dói é o olhar para nosso limite, para a nossa deficiência, não olhar para as nossas possibilidades. Ela pode ser tudo. A mulher com deficiência pode ser tudo. E você não tem ideia como não tem diferença nenhuma das demais. Os cuidados com os filhos, com a casa, é a mesma coisa. Falo para você que muitas vezes a gente esquece da deficiência. Esquece no dia a dia, na rotina da vida, a gente esquece da deficiência. Isso é superar a deficiência. Quando as pessoas começam a ter sentido, a ter seu trabalho, a ter sua rotina, e a deficiência se torna um detalhe, né? Sim. Né? Acaba se adaptando com aquela realidade e não passa a ser um limite, mas um obstáculo que consegue superar. E essa superação faz parte do dia a dia, acho que de todas as pessoas, né, Thelma? Porque todo dia a gente tem que mostrar alguma coisa, a gente tem que vencer as nossas próprias barreiras, né? E segundo os dados aí de pesquisa do IBGE, no Brasil nós temos aproximadamente 26 milhões de mulheres com deficiência. 45 milhões de pessoas com deficiência, sendo que 26 milhões são mulheres com deficiência. E ali está, cravado ali na Convenção da ONU e na Lei Brasileira de Inclusão, os direitos dessas mulheres e dessas meninas, que precisamos olhar, estarmos atentas. Mas nós, mulheres com deficiência, estamos lá no mundo do trabalho, parindo, gerando, trabalhando muito, praticando esporte, turismo, e muitas estão lá sem saber sequer que tem direito, mas dentro de casa, realizando todas as atividades com muita qualidade, com muita segurança, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto dona de casa. E a vida que segue. Com certeza. A deficiência fica para trás, né? Com certeza. Thelma, nosso bate-papo está muito bom, mas o tempo, né, é curtinho aqui. E para nós encerrarmos, eu gostaria que você passasse essa mensagem, né, para as mulheres e para todas as pessoas com deficiência, né? De que todos, tem uma frase que você fala, né, que nada sem nós sobre nós, e uma outra frase das mulheres também, que a gente está usando agora no mês de março. Sim. Bom, eu acredito assim que nós temos o nosso governo, Eduardo Riedel, que diz que ninguém fica para trás, né? Então, assim, as mulheres com deficiência também fazem parte, né, deste universo de luta, de reivindicações. Não podemos deixar ninguém para trás, nós precisamos ser um governo, uma população, um povo que pensa na inclusão, que pensa na tecnologia. E, assim, para as pessoas com deficiência, eu sempre falo que a gente não pode viver a deficiência, a gente tem que viver a vida. Nós somos pessoas com deficiência, mas nós somos pessoas. Isso está lá, escrito lá na Convenção da ONU, que fala nada sobre nós sem nós. E eu complemento, nada sobre nós é sem nós e tudo sobre nós conosco, né? E que os familiares, assim, comecem, eu quero falar assim, com muita segurança, que para os familiares, que eles, quando tiver uma criança, um familiar, um pai, uma mãe, um irmão, alguém na família, ou até mesmo na comunidade, ou ali no mundo do trabalho, já vou estender esse apelo. Comece a tratar com naturalidade, comece a acreditar nessas pessoas. Porque quando nós acreditamos nas pessoas com deficiência, as pessoas ficam mais corajosas, mais fortes, mais poderosas, né? E ali é o caminho para a inclusão, e para a autonomia, para a independência. Logicamente que a deficiência não é fácil, mas é possível conviver mesmo com a deficiência dentro de todos os aspectos sociais da vida. E viva a cidadania! Thelma, muito obrigada pela tua presença aqui.
sou tua fã. E o nosso programa Mais Cidadania fica por aqui. A gente se vê aqui na TV Assembleia.